Nos últimos anos, usei diversos fones de ouvido, baratos e caros. E embora eles diferissem na qualidade de construção e na clareza do som reproduzido, vamos ser sinceros, a maioria de nós procura equipamentos que não exijam gastar metade do salário. A tecnologia avança rápido e, em alguns casos, os preços da eletrônica caem. Produtos bons ficam mais baratos e os baratos melhoram. Assim como nos smartphones, até modelos básicos podem satisfazer usuários exigentes. Mas será que isso também se aplica aos fones de ouvido? Para verificar isso, vou analisar o modelo T13 na versão mais recente com a sigla ANC, ou seja, com tecnologia de cancelamento ativo de ruído ambiente. Pequenos, funcionam sempre que precisamos, sem fio, com longa duração de bateria e, atenção, estojo de carregamento. Será que um conjunto desses por cerca de 100 ZW é enganação ou são os melhores fones disponíveis nesse preço? Vamos descobrir. Aqui é o Powell e você assiste ao Tech Maniac HD. Seja bem-vindo. Mesmo que você se interesse por equipamentos de áudio, a marca QCIus pode ter passado despercebida entre a grande variedade de fabricantes. Curiosamente, não é uma microempresa que só coloca sua marca em produtos de outros, mas um verdadeiro gigante do setor. A marca existe desde 2009 e pode se orgulhar de deter mais de 5% das vendas globais do mercado de fones de ouvido intra-auriculares TWS. Isso coloca a empresa em algum lugar entre a marca Redmi, que está ligada à Xiaomi, e a Huawei, e sim, é um fabricante chinês. Mas a QCI também tem distribuição oficial aqui no nosso país. Site polonês, redes sociais polonesas e os produtos deles podem ser comprados diretamente na XCOM, Euror TV, AGD, Media Expert e muitos outros, então não precisamos nos preocupar com a garantia. Aliás, a própria caixa cinza-amarela revela a origem do produto. Os textos, em parte em inglês, são complementados por descrições em chinês. As funções principais estão na frente da embalagem, sendo a mais importante a redução ativa de ruído, ANC. O conteúdo em si já é bastante padrão. Além dos fones no estojo, recebemos um cabo USB-C curto para carregamento, um manual sem idioma polonês e 4 pares de ponteiras de silicone, um já instalado. Escolher as ponteiras certas é essencial e vale testar vários tamanhos, pois não é só questão de conforto. O conforto também é importante, claro, mas quanto mais a ponteira vedar o canal auditivo, menos sons indesejados do ambiente vão chegar até nós. No caso de fones com cancelamento ativo de ruído, isso é algo que realmente deve nos interessar. Os fones são feitos de um material fosco que, felizmente, não tende a acumular marcas de dedos. O fabricante decidiu não colocar seu logotipo neles, o que faz com que tenham uma aparência limpa e elegante, independentemente da cor escolhida. Nesses pequenos orifícios estão escondidos os microfones. Por que tantos? Esses microfones adicionais são necessários para o funcionamento adequado das tecnologias ENC e ANC, nas quais ainda vamos nos aprofundar. O som é produzido por um driver de 10 mm de diâmetro, feito principalmente de alumínio revestido de cobre, ímã e uma membrana dinâmica. Na parte superior da haste foi colocado um LED bicolor, que indica o modo de funcionamento do fone de ouvido. Abaixo fica a área sensível ao toque e o controle por meio dela é bem simples, mas exige que a gente se familiarize e se acostume um pouco. 2 toques em qualquer um deles pausam e retomam a reprodução. Durante uma chamada recebida, os mesmos 2 toques atendem a ligação e mais 2 toques encerram a chamada. 3 toques rápidos no fone direito passam para a próxima música, enquanto 3 toques no painel esquerdo ativam o assistente de voz. Isso, na verdade, não me agradou muito aqui. Felizmente, o aplicativo permite alterar as configurações padrão e ajustar todas as funções de acordo com suas preferências. Vamos agora falar sobre o estojo, pois ele é uma parte integrante do conjunto. Ele protege os fones de ouvido contra a perda e prolonga seu uso, servindo como estação de carregamento portátil. Graças a isso, sempre que pegamos os fones, podemos ter certeza de que estão totalmente carregados. Cada fone pesa cerca de 4 gramas, enquanto o conjunto todo não passa de 50. Na parte superior do estojo, há um logo bem visível da QCI, enquanto na parte de baixo estão os dados do fabricante e alguns parâmetros deste modelo. Independentemente da cor escolhida, foi utilizado aqui um plástico fosco, que parece sólido e resistente a marcas de dedos. Mas temo que, durante o uso descuidado, especialmente a versão preta, acabe acumulando riscos. Alternativamente, você pode adquirir uma capa especial de silicone, que é barata.
Ela não só protege a camada externa do estojo, mas também permite adicionar uma cor mais marcante. Se vocês tiverem interesse, vou deixar o link para algumas opções na descrição. Na frente há um LED e na lateral direita fica a porta de carregamento USB tipo C. A tampa é fácil de abrir graças a uma pequena cavidade na parte da frente. Podemos emparelhar os fones de ouvido de duas maneiras. Seja pressionando o botão que fica dentro do estojo ou simplesmente retirando os fones. Conectar com um novo dispositivo leva literalmente alguns segundos. A QSY apostou aqui no novo padrão Bluetooth 5.3 e isso merece elogios. Ele não é apenas mais eficiente em termos de energia, mas sua maior vantagem é o tempo de latência mais curto e a maior estabilidade da conexão. Claro, os fones de ouvido funcionam sem problemas mesmo com dispositivos mais antigos, mas para aproveitar os benefícios da versão mais recente do Bluetooth, nosso dispositivo também precisa ser compatível com ela. O modelo T13NC possui um modo que reduz ainda mais a latência. Ele é chamado de modo gamer. Para ativá-lo, basta segurar o fone de ouvido esquerdo. Com isso, o atraso teoricamente diminui para cerca de 68 milissegundos. E o que posso dizer sobre a bateria? De acordo com o fabricante, o tempo de funcionamento é de cerca de 7 horas sem o modo de cancelamento de ruído ambiente ativado, mas apenas 5 horas e meia com esse modo ligado. A bateria de 380 mAh no estojo aumenta o tempo de uso do conjunto para até 30 horas. Com o ANIC ativado, esse tempo será proporcionalmente menor e deve chegar a cerca de 25 horas pelo menos em teoria. Só que eu não gosto de acreditar em tudo que dizem. Por isso, fiz meus próprios testes. O primeiro consistiu em reproduzir música eletrônica contínua e dinâmica, com a tecnologia ANC ativada e o volume ajustado em 70%. Aqui preciso acrescentar que, no modelo T13 ANC, um nível de 70% já é realmente alto. Ao aumentar ainda mais o volume, o som começa a distorcer aos poucos. Nessas condições, a bateria durou exatamente 5 horas, 28 minutos e 25 segundos, o que se encaixa quase perfeitamente nos dados do fabricante. Com a redução de ruído desativada, o tempo de funcionamento foi de 6 horas e 19 minutos. E sim, isso é menos do que as 7 horas declaradas. Então, para ter certeza, repeti o mesmo teste, mas o tempo de funcionamento não mudou muito. Aliás, eu acho que esse resultado é absolutamente suficiente, principalmente porque os próprios fones de ouvido também não demoram muito para carregar. Após 1 hora e 20 minutos, eles estão totalmente carregados, mas também conferi como ficam com uma recarga rápida. Colocar os fones de ouvido completamente descarregados para carregar por 2 minutinhos permite ouvir música por quase 19 minutos com 70% do volume. O carregamento aqui não é linear, então colocar os fones no estojo por 10 minutos permitiu 55 minutos e 27 segundos de uso. Durante alguns dias, usei os fones de ouvido de forma muito intensa, e nesse modo misto, o tempo total de funcionamento com o estojo foi suficiente para 23 horas e 7 minutos de reprodução de música. Carregar todo o conjunto leva exatamente 1 hora e 53 minutos. Então temos fones de ouvido bem feitos, com um tempo de bateria sólido e com a versão mais recente do Bluetooth. Além disso, tem boa aparência e certificação de resistência à poeira e respingos IPX5. Só que, já que eles são tão baratos, fica a dúvida de onde o fabricante cortou custos. Será que a qualidade do som reproduzido foi o que mais sofreu aqui? O driver de 10mm pelo menos no papel parece ser totalmente aceitável, mas a qualidade final do que ouvimos também é influenciada pelo codec de áudio. O básico, e praticamente usado em todos os dispositivos desse tipo, é o USB-C. Felizmente, a QSY equipou os fones de ouvido testados não apenas com USB-C, que é compatível com dispositivos mais antigos, mas também com o codec AAC. Ele já oferece uma qualidade melhor, mas para os amantes da música, vale a pena procurar algo que tenha codecs como aptX HD ou LDAC na especificação. Então, isso significa que o T13 tem um som ruim? Bem, não necessariamente. O codec AAC é, na verdade, um padrão criado pela Apple e, ao comprar os populares fones AirPods, não recebemos nada melhor. É verdade, a Apple insiste em manter sua própria tecnologia e os fones TWS com o símbolo da maçã mordida não utilizam nenhum codec mais avançado, mesmo sendo várias vezes mais caros. Na minha opinião, também não vale a pena se aprofundar tanto nos aspectos tecnológicos desses codecs, porque em que situações você vai usar esses pequenos fones TWS intra-auriculares? Acredito que muitos buscam fones para tornar mais agradável o tempo na academia, caminhadas, corridas ou no trajeto para a escola e trabalho. São lugares e situações em que mesmo um audiófilo dedicado não vai conseguir dedicar 100% da sua atenção e foco para analisar o som reproduzido, a compressão e destrinchar tudo nos mínimos detalhes.
E vou enfatizar mais uma vez, esses são fones de ouvido de 100 zlotys. Bom, talvez um pouco mais na verdade. Os preços atualizados estão na descrição abaixo do vídeo, e acredito que, para esse tipo de equipamento, o codec AAC já é suficiente. Para ser ainda mais engraçado, a maioria de nós usa serviços de streaming como Spotify ou YouTube Music. A qualidade de áudio oferecida lá nem é tão impressionante assim. Portanto, o codec AAC, pelo menos do ponto de vista técnico, não piora em nada essa qualidade. É diferente se você usa sua própria biblioteca de músicas em FLAC ou outros formatos sem perdas. No entanto, poucas pessoas se dão a esse trabalho. Por isso, para o uso diário, não vale a pena gastar uma fortuna em fones de ouvido topo de linha. Esperamos que eles tornem nosso tempo mais agradável e nos isolem do ambiente ao redor. É aqui que os QCI T13 ANC se destacam. Sim, a qualidade do áudio não é de cair o queixo, mas é totalmente aceitável. No modo padrão, o som é equilibrado, com uma leve ênfase nos graves. No entanto, o baixo não sobrepõe o restante. O meio do espectro é um pouco recuado, mas o que mais pode incomodar é o corte nos agudos. Dá para perceber uma leve falta nos momentos mais altos dos vocais. No geral, porém, não é ruim, levando em conta, é claro, a faixa de preço. Tanto a versão mais barata quanto a mais cara do T13 possuem ANC, ou seja, cancelamento de ruído ambiental, que traduzimos como tecnologia de eliminação de ruídos do ambiente. Isso se refere apenas ao isolamento da nossa voz em relação ao fundo, e assim, ajuda durante chamadas telefônicas feitas em condições difíceis. No entanto, o verdadeiro diferencial do modelo mais caro testado aqui é justamente o ANC. Para ativá-lo, basta segurar o fone de ouvido direito. O cancelamento ativo de ruído tem função totalmente diferente do ANC citado antes. Resumindo bastante, microfones adicionais captam os sons do ambiente e um circuito eletrônico especial os analisa e inverte suas fases, enviando para os fones um som com onda negativa. Em outras palavras, os fones com ANC neutralizam o som do ambiente, fazendo com que eles se anulem mutuamente. O fabricante informa que o nível de redução do ruído indesejado do ambiente aqui é de 28 dB, mas o tipo de ruído também faz diferença. O ANC funciona melhor com sons constantes, como o ruído do ar-condicionado, do trem ou do avião. Por outro lado, o uso do ANC não é tão eficaz, por exemplo, em um mercado barulhento, onde há muitos sons variados e imprevisíveis. O uso do ANC pode influenciar na própria qualidade do áudio, embora eu admita que não consegui perceber nem a menor piora na qualidade do som quando o ANC estava ligado em comparação com ele desligado. Já o funcionamento dele em si, sim, isso é perceptível e faz diferença. É verdade que essa tecnologia ainda está longe de ser perfeita. Os sons do ambiente não são e não serão eliminados em 100%, eles ficam abafados. Ao alternar entre os diferentes modos, isso fica bem perceptível. Durante a corrida, eu normalmente desativava esse modo. Estando em um espaço aberto no parque, com rajadas de vento mais forte, o ANC ficava um pouco confuso e, em vez de abafar, ele reproduzia o som do vento, mas não se preocupe. Nessa hora, basta desligar o modo de redução de ruído ambiente e aí fica tudo certo. Também podemos configurar o ANC no modo transparente, ou seja, em vez de eliminar o ruído de fundo em tempo real, ele vai deixá-lo passar. Acontecem situações em que é importante ouvir o que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, quando estou trabalhando em casa junto com minha parceira. Para não incomodá-la e ouvir minha música, coloco os fones de ouvido, mas ao mesmo tempo não quero ficar completamente alheio a tudo ao meu redor. Como sabemos, os fones intra-auriculares, mesmo sem a função ANC, tendem a abafar bastante o que está ao nosso redor. Ativando o modo de transparência, não precisam mais repetir a mesma coisa para mim 5 vezes, cada vez mais alto. Em outras palavras, isso é muito útil quando estamos trabalhando em grupo. Queremos nos comunicar, mas ao mesmo tempo queremos ouvir nossa própria música, trabalhar com áudio ou estudar. Esses fones são indicados para pessoas ativas. O IPX5 lida muito bem com suor ou até mesmo com chuva, mas o que eu mais gostei neles foi justamente o design com a haste. O motivo é bem simples. Quando você está correndo, basta segurar essa haste e facilmente pode mudar a música, aumentar ou diminuir o volume. Menciono isso apenas porque nos últimos anos eu corria com fones de ouvido redondos e era muito incômodo. Parado não fazia diferença, mas correndo é diferente. Esse cabinho externo é um ponto positivo. O lado negativo desse tipo de construção é que, ao tirar a camiseta completamente suada depois, é fácil de enroscar. Mas agora vamos falar sobre o software.
Gosto do fato de que o fabricante tem um aplicativo único para controlar literalmente todos os seus acessórios e dispositivos, e embora ele seja opcional, permite fazer realmente muita coisa. Aqui ajustamos a intensidade do cancelamento de ruído, o balanço e conferimos a bateria de cada fone. Já o equalizador integrado ajuda a ajustar manualmente o estilo do som, ou então podemos usar alguns dos presets disponíveis. O app possui função para localizar fones de ouvido perdidos. Enquanto estivermos no alcance do Bluetooth, podemos ativar um alerta sonoro em cada fone no volume máximo. Se gostamos de dormir ouvindo música, ao ativar o modo apropriado, bloqueamos a possibilidade de controlá-los por toque. A função só funciona até que os T13 voltem para o estojo. No aplicativo, também podemos atualizar o firmware, portanto, não é necessário gastar muito dinheiro para ter fones de ouvido intra-auriculares satisfatórios. Por cerca de 100 slots, recebemos exatamente o que esperaríamos desse tipo de produto, e até um pouco mais. Eles têm uma aparência impressionante e o som é muito bom. Até mesmo a duração da bateria é suficiente. O aplicativo dedicado também funciona bem. Eu acho que está mais do que aprovado. Vale a pena pagar esses 10 ou 20 € a mais pela versão mais nova com ANC e Bluetooth mais recente. O custo-benefício é muito bom. Confira o preço atual na descrição. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de visitar meu site www.techmaniac.pl. Com um menu intuitivo, com certeza você vai encontrar mais materiais inspiradores por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau!